o culto que agrada a Deus. Mateus, capítulo de número 6, dos versos de 5 a 15. A oração. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Amém. Bom, em segundo lugar, o culto que agrada a Deus é a sua oração. Vamos aprender que o segredo da oração é a oração que é feita em segredo. A oração que traz vitória é a oração que é feita em segredo. O versículo número 5 fala não aparecer, e sim desaparecer. A descrição deve ser a marca do cristão. Os hipócritas que gostam de aparecer. O servo de Deus, não. O versículo 6 fala que o servo de Deus ora em segredo, sabendo que seu Pai Celestial está vendo e que a sua recompensa vem somente dele. O versículo 7 fala como devorar. Ele diz, não useis de vãs repetições, isto é, as palavras bonitas e eloquentes não impressionam a Deus, como pensavam os gentios, isto é, os pagãos. Nós temos o exemplo dos profetas de Baal, em 1 Reis, capítulo 18, dos versos de 20 a 40. Essas orações repetidas insultam a Deus, da mesma maneira que ficar repetindo a oração do Pai Nosso não leva a lugar nenhum, conforme fala Mateus capítulo 6, dos versos de 9 a 14. Repetir a oração do Pai Nosso não trará proveito algum para nós. O que Deus deseja é uma vida de oração sincera diante dele e não apenas repetições decoradas de orações. O versículo de número 8 fala, então, não devemos imitar esse procedimento de forma alguma. Essa imitação não traz nenhuma bênção para a nossa vida. Deus sabe exatamente o que você precisa. Quando orar, seja você mesmo diante de Deus. Versículos de 9 a 15, nós temos a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é para ser repetida, mas para ser vivida. Temos 3 pedidos da oração que falam para Deus ser glorificado e 4 que pedem que Deus trabalhe em nossas vidas. Então é óbvio que precisamos viver essa oração todos os dias de nossas vidas, pois apenas repetir não fará diferença nenhuma na vida de ninguém. Então a maneira de orar é ensinada na oração do Pai Nosso. Ele fala no versículo número 9, santificado. Primeira coisa que devemos observar em nossa conversa com o Pai Celestial é a reverência. O nome dele é santo. O versículo 10 fala, reino, vontade. A segunda
coisa importante que devemos conversar com Deus é que o nosso maior interesse deve ser na minha vida das coisas espirituais. E finalmente, o versículo 11, ele fala sobre o pão, que é a terceira coisa mais importante, é o interesse terreno. E o versículo 12 fala que a oração por perdão exige que você também perdoe. Como podemos pedir perdão se não perdoamos? Preste atenção. Deus perdoa quando você perdoa. No versículo 13 fala a palavra tentação. Aqui significa prova ou teste. O Senhor não permite que você caia em tentação. Ele não permite que você seja tentado além do que você possa resistir. Então, ore com adoração. Teu é o reino. Se começarmos nossa oração com reverência ao nome de Deus, vamos encerrá-la com adoração no nome de Jesus. Amém, amém. Se esta mensagem abençoa a sua vida, compartilhe com quem você ama. Eu desejo orar por você agora, nesse dia. Pai querido, Deus de amor, perdoe os nossos pecados, mas também que cada um aprenda a perdoar aquele que nos ofende. Se existe alguém que hoje não consegue liberar perdão por uma ofensa que recebeu, que no dia de hoje essa pessoa aprenda a perdoar. No nome de Jesus. Amém e amém. Eu sou o pastor Eloy, sou pastor da Primeira Igreja Batista em São Miguel Paulista, localizada na rua Arlindo Colasso, número 85, no centro de São Miguel Paulista, São Paulo. E lembre-se, Deus no controle sempre.